Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, versículo 12, diz assim a poderosa palavra de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Só até aí, queridos, pode se assentar. Irmãos, eu glorifico muito ao Senhor porque Ele tem confirmado essa palavra e confirmou de várias formas, inclusive antes, no início do culto, através do evangelista Júlio, nosso pastor Júlio, aquela exortação que ele nos deu sobre a importância de a nossa vida ser uma vida de louvor a Deus, nos louvores, principalmente esse último, declarando que nós desejamos ter mais do que uma voz para oferecer, mas que a nossa vida seja para louvor a Deus. E é exatamente sobre isso que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa noite. O Espírito Santo quer tratar conosco sobre o perfeito louvor. Primeiro, você sabe disso, mas você precisa, eu gosto de reavivar na tua mente, que Deus ele é digno de ser louvado. Salmo 150, abra comigo por favor, nós já vamos voltar para Mateus 21. É um texto bem conhecido nosso, mas é importante você lembrar, é um de tantos textos que nos instruem sobre isso. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Deus ele é digno de louvor. E isso é muito óbvio para mim e para você. Nós acabamos de louvar ao Senhor. Espero que todos tenhamos louvado ao Senhor. Só que, de fato, irmãos, nós temos louvado ao Senhor. Será que o louvor que sai dos nossos lábios é um louvor que sai daqui de dentro de nós, com o entendimento daquilo que nós estamos cantando? Ou nós simplesmente cantamos por cantar? Ou cantamos por um protocolo? Cantamos porque faz parte de uma religião? Cantamos porque é da liturgia? Cantamos porque se nós não cantarmos, o outro irmão vai perceber e vai nos julgar com o seu olhar? Cantamos porque está todo mundo cantando, é um clima tão gostoso, eu preciso fazer parte disso. Por que nós louvamos aqui, na congregação? Mas nos nossos lares, nós temos louvado ao Senhor? No nosso dia a dia, nós temos louvado ao Senhor? Mais do que isso, irmãos, o nosso louvor ele precisa ser fruto de uma vida de adoração ao Senhor. Abra comigo, por favor, também, Mateus, deixa aberto Mateus, capítulo 15. Nós vamos andar um pouco por Mateus.
falar um pouco sobre Mateus 21, não andar por Mateus, mas já deixa aberto aí, porque olha o que a palavra de Deus, ela nos diz. Talvez você diga, não, eu louvo, de fato eu louvo, mas olha o que o Senhor declara aqui, algo muito importante, muito sério, para mim e para você, a partir do versículo 7. Hipócritas, Jesus falando, tá? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Se o que nós falarmos for correto, for bíblico, for adequado, mas não for fruto de uma vida de alguém que de fato adora o Senhor, com base naquilo que Ele nos instrui na palavra, nós somos hipócritas, irmãos. É muito simples assim. Se aqui o pastor Alan alerta algo muito interessante, hoje inclusive ele falou sobre isso, e o que ele nos exortou pela manhã, para mim foi mais um dos sinais dessa palavra, e ele nos exortava sobre a importância de nós termos uma vida no Senhor, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, que nós tenhamos uma vida quebrantada diante de Deus, as vestes sempre limpas, alvas. E aí ele focou muito sobre a questão da nossa entrega ao Senhor. E algo que ele sempre fala, que se amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, é o maior mandamento, o maior pecado é nós fazermos isso com desleixo, é nós ignorarmos ao Senhor, é nós sermos indiferentes ao Senhor. Então, ainda que o que saia da nossa boca seja o correto, o adequado, mas se de fato o nosso coração, a nossa vida, não for uma vida que adora o Senhor, nós estamos sendo hipócritas. É isso que Jesus está falando aqui com aqueles religiosos que estavam ensinando tradições humanas, ao invés de ficarem na lei, na palavra de Deus, mas ensinando preceitos humanos, não vivendo esses preceitos, mas ensinando, mas diante do mundo visível, louvando ao Senhor adequadamente, querendo honrar ao Senhor com os lábios. Nós precisamos analisar isso, amados, isso é muito sério. Temos honrado a Deus como Ele merece? Nós o honramos? A quem temos entregue o nosso melhor? Por quê, irmãos? Muitos de nós temos louvado a terceiros. E talvez você fale para mim, jamais eu louvo e louvarei outro que não seja o meu Deus. Irmão, é verdade? Minha irmã, você está certa disso? Porque o louvor, ele significa primariamente, basicamente, elogiar, engrandecer. E será que, e até no texto que nós lemos de Mateus 21, o perfeito louvor, o termo louvor em hebraico é um termo que ele significa uma das coisas, é você dar laudo, atestar um laudo. Então o louvor é você atestar um laudo de quem Deus é e daquilo que Ele fez, tá? Mas será que nós temos feito isso só com o Senhor? Será que temos feito mais com o Senhor? Será que temos feito ao Senhor da maneira correta? Como nós temos oferecido? Porque foi Jesus que disse, irmãos. Jesus que disse que aquelas crianças ofereceram um perfeito louvor. Jesus não falou que era imperfeito. Jesus não falou que talvez ali as crianças estivessem declarando Hosana ao filho de Davi de forma talvez desafinada, de forma gritada, como muitas vezes as crianças fazem quando estão eufóricas com algo e elas cantam. Quem tem criança sabe disso, quem já teve filho pequeno, criança quando está eufórica, canta eufórica, e aquela gritaiada, porque está ali. Então talvez, para os nossos ouvidos, não fosse ali o ideal. As crianças ali certamente não estavam com nenhum instrumento. As crianças ali não tinham ainda um conhecimento
bíblico da palavra, das escrituras, porque eram crianças, ainda que aprendessem desde cedo, elas não tinham o mesmo conhecimento do que um jovem ou um adulto. Mas mesmo assim, era um perfeito louvor, irmãos. Foi Jesus que disse. E nós vamos ver mais à frente que o conteúdo que as crianças disseram, no contexto, entre aspas, de reconhecer o que se declarou, o que as crianças declararam, a multidão também declarou. Mas Jesus não disse que o louvor daquela multidão era o perfeito louvor, irmãos. Isso me intrigou muito. Mas como eles declararam a mesma coisa, na entrada triunfal, nós vamos ver mais à frente, a entrada triunfal de Cristo, exaltaram ao Senhor, tiraram ramos, cortaram ramos e colocaram os ramos, jogaram os ramos diante do Senhor, o Senhor entrando em Jerusalém no burrinho, descendo o Monte das Oliveiras, entrando na cidade, Jesus sendo glorificado, sendo exaltado. Num dos textos, se não me engano, em João, Jesus questionam Jesus: o Senhor vai deixar eles falarem isso de você? E Jesus fala: como é que eu posso calar? Se eles calarem, até as pedras clamarão. Então, Jesus até validou aquilo. Eles não estavam errados no que falavam, mas não era o perfeito louvor, irmãos. Não era. E nós precisamos entender isso. É isso que o Senhor quer nos ministrar. Porque muitos temos louvado terceiros. Como assim? Pessoas. Talvez você elogie mais pessoas do que a pessoa do teu Pai Celestial, do que a pessoa do teu Salvador, o teu Redentor também. Talvez você exalte, valorize muito aquilo que alguém faz, seja em diversos campos, político, social, familiar. Aquela pessoa talvez tem tantas qualidades que você está sempre elogiando aquela pessoa, mas não temos a vergonha na cara, nós, tá? Estou me incluindo, a vergonha na cara de louvarmos ao Senhor de forma digna, da forma como Ele merece, não como algo que sai daqui, mas que sai daqui de dentro com entendimento, irmãos. Foi Jesus que falou que aquelas crianças declararam perfeito louvor, irmãos. Foi Jesus. Foi Deus, foi o Verbo encarnado, foi o nosso Senhor. Por quê, irmãos? Por quê? Não só pessoas, mas ideologias, movimentos. Tem gente que endeusa aí partidarismo, direita, esquerda, comunismo, socialismo, ismo, bolsonarismo e tanta coisa. Exalta, elogia, mas e o Criador? E aquele que nos criou, criou todas as coisas? E aquele que nos fez a sua imagem e semelhança? Movimentos, ferramentas, né? Algo que pessoas usam para chegar a algum propósito, organizações, instituições. Para quê? Porque talvez aquelas pessoas, aquela ideologia, aquele movimento, aquela organização, aquela ferramenta, aquele método, talvez aquilo supriu algo em nós, trouxe a nós algum benefício, ou supriu alguma necessidade ou um anseio que nós tínhamos. Então nós somos gratos àquela pessoa por termos recebido dela aquele algo. Não é errado você elogiar as pessoas, amém? A Bíblia declara: quem honra, honra. Então você precisa honrar, amém. Mas isso não pode ser comparado ao que nós devemos entregar ao nosso Criador. E às vezes não são apenas as palavras, irmãos, mas principalmente as nossas atitudes, são atitudes que valorizam mais outros, pessoas, ideologias, movimentos, organizações, instituições, métodos, do que ao próprio Senhor. Porque se o Senhor é o centro da minha vida, a minha vida gira em torno de quem? Ele é o centro da cidade. Imagina o centro o centro aqui de São Gonçalo, não é bem o centro de São Gonçalo, mas o centro de São Gonçalo. Imagina, onde tem a prefeitura, onde tem vários órgãos públicos. Imagina a rotina da cidade rodando em torno daquele centro. Ele é o centro. Imagina que
o centro de Alcântara, que é o centro de muitos bairros aqui. Muitas pessoas vão resolver coisas onde? Em Alcântara, porque é o centro comercial da nossa região. Então, as atividades giram em torno daquilo. Se Deus é o nosso centro, se Jesus é o centro da nossa vida, a nossa vida gira em torno de quem, irmãos? Mas se a nossa vida gira em torno do nosso trabalho, da nossa família, das nossas atividades, dos nossos projetos, do nosso ministério, tem algo muito errado com a gente. A gente não está oferecendo o perfeito louvor ao Senhor. E ontem eu assisti um vídeo sobre um fato que eu não conhecia, eu desconheci, mas que tem a ver com o que eu vou falar agora aqui. Tem uns vídeos que eu tenho assistido num grupo no canal no Telegram, divulgando sobre as manifestações que têm acontecido em defesa, né, dos negros, contra o racismo, entre aspas, o Black Lives Matter, né? E além de toda a baderna que eles têm feito nas ruas, destruindo muitas cidades, a cidade de Portland, lá nos Estados Unidos, e outras cidades também, lá e em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos. Além disso, do que eles têm feito, eles entram nos lugares, nos comércios, destroem, afrontam, dão na cara das pessoas, brigam, invadem, saqueiam, e a ponto de quase uma guerra civil está sendo instaurada lá. Deu uma esfriada, deu uma aquecida, e vai e volta. Mas, além disso, eles se reúnem nas ruas, no tempo dessa crise aí sanitária, que você sabe, eles têm se reunido aos milhares nas ruas e exaltam o movimento e ficam lá dançando umas músicas toscas, cantando umas coisas toscas, mas já tem alguns que se organizam com uma espécie de cânticos do movimento. Então é como se aquelas pessoas estivessem ali ao ar livre, tem vídeo, por exemplo, a pessoa pegando o celular, acendendo, né, aquele movimento de acender e ficarem lá cantando palavras em louvor a esse movimento. Um culto à defesa dos negros. Que não é, na minha opinião não é. Você não vai me convencer de que é, porque não é. Eu sou negro, irmãos. Isso não é defesa dos negros. Isso não é contra o racismo. Não é. Você pode achar que não é. Não estou dizendo que o racismo não exista. Mas o movimento não é de defesa dos negros. Não é. Tem coisas por detrás disso. Você precisa se aprofundar nisso. E aí eu assisti a um vídeo ontem, de um canal do YouTube, que eu sou inscrito, que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque tinha um jogador, falava ali sobre um jogador da NBA, Jonathan Isaac, que no momento a Liga Americana de Basquetebol está retornando, eles têm ficado isolados numa bolha, alguma coisa assim, para não se contaminarem com terceiros, para o campeonato concluir. E no início dos jogos, o que eles estão fazendo? Eles estão cantando um hino americano, como sempre cantam, mas eles se ajoelham, vestidos da camisa do movimento, para poder reverenciar o movimento. Esse jogador, se não me engano ele é um ala pivô, ele estava de pé, ele é do Orlando Magic, se eu não me engano, ele estava em pé, todo mundo de joelho, e sem a camisa do movimento, BLM. E aquilo criou um burburinho. Eu não sabia, porque eu não tenho acompanhado notícia, eu não vejo esporte, eu não acompanho esporte, mas eu soube ontem, nesse vídeo que eu assisti. E a justificativa deles, irmãos, foi sensacional. Eu descobri que ele é um cristão, ele é um pastor, e ele disse o seguinte: eu não acho que ajoelhar ou usar uma camiseta, para mim, pessoalmente, é a resposta. Para mim, vidas negras são amparadas por meio do Evangelho. Todas as vidas são amparadas pelo Evangelho. E ali, com aquela atitude, ele não louvou o movimento. Você está entendendo? E às vezes você
eu também não fico... Você pode ver, quem tem o meu contato salvo no celular, eu tenho o seu contato, você sabe que eu não olho o seu status do WhatsApp. Porque de vez em quando você deve clicar ali para ver quem olhou, você não vai ver que eu vi, porque eu não vejo, não me interessa. Mas se você compartilha coisas de movimentos, de instituições, de filosofia, de ideologia, e que você elogia aquilo, e você está deixando de exaltar o teu Criador, quem é que você está louvando? Teu perfeito louvor está sendo para quem? Se você supervaloriza ações que devem ser tomadas com o uso de determinado medicamento e não do outro, você está louvando a medicina em detrimento do seu Criador. Se você está sempre elogiando muito algo, presta atenção, irmãos. Presta atenção se o teu coração ele não está aprisionado nisso. Não adianta as nossas palavras serem palavras adequadas se no nosso coração não estiver. E é interessante, irmãos, o porquê do Senhor ter trazido esse assunto para nós tratarmos aqui. O Senhor me fez lembrar de algumas coisas. Há algumas semanas, isso é algo que Deus tem falado comigo há algumas semanas, e eu perguntei ao Senhor várias vezes se Ele queria que eu pregasse a respeito disso. E há algumas semanas, nós estávamos no período de louvor. Eu estava ali atrás, como normalmente eu fico, você vê, para receber os irmãos. E eu estava vendo pessoas, os irmãos de costa, né? E aí, de repente, alguns irmãos levantando as mãos, dependendo do louvor. E aí, num determinado momento, eu comecei a ver algo que não era real, e eu vi que não era real. Mas era como se pessoas estivessem tentando levantar as mãos e tivesse uma outra mão por detrás, segurando a mão, travando a mão. Eu fiquei impressionado com aquilo que eu estava enxergando. Eu comecei a repreender em oração aquilo, pessoas travadas, aprisionadas para não entregar o louvor ao Senhor. Outra coisa, na outra semana passada, eu estava aqui na frente e na hora do louvor, domingo à noite, na hora do louvor antes da ceia, o Senhor começou a falar comigo, aquela voz começou a falar no meu interior sobre a podridão no interior e a morte no interior, impedindo as pessoas de louvar ao Senhor. E eu não estava vendo ninguém, irmãos, eu estava aqui na frente, de olho fechado, e o Senhor me ministrando isso ao meu coração, muito forte. Nosso pastor hoje pela manhã, ele trouxe uma palavra pastoral a respeito disso, quem estava aqui ouviu. Hoje eu soube de algumas experiências com mais de uma pessoa, algumas pessoas, mais experiências na hora do louvor. Não cabe aqui entrar nos detalhes, porque não cabe. E aí, irmãos, eu vejo que tem uma batalha travada, querendo impedir você e a mim de nós louvarmos ao nosso Criador. E interessante que não é só aqui na congregação. Aqui na congregação é reflexo da vida cotidiana. Onde está o nosso perfeito louvor, igreja? Porque Jesus falou que das crianças saiu um perfeito louvor. Onde está o nosso perfeito louvor, igreja? Eu me lembro, numa quarta-feira, quem estava aqui nesse dia vai se lembrar. Na quarta-feira em que o nosso pastor, no dia 6 de novembro de 2019, eu anotei a data aqui, e que o pastor pregou sobre orações de um imitador de Cristo, onde ele deu 7 exemplos de orações do apóstolo Paulo. Teve irmão que até anotou as referências das 7 orações, compartilhou com os irmãos do grupo da igreja, eu me lembro disso. E nesse dia, irmãos, eu lembro quem estava ministrando louvor, a pessoa deve lembrar que ela era essa pessoa que estava ministrando louvor,
E naquele dia, irmãos, algumas semanas eu começava a ouvir vozes. O culto de quarta-feira ele não estava tendo assim uma frequência muito grande. Mas eu começava a ouvir vozes, além das vozes normais dos irmãos. Eu comecei a ouvir de outros irmãos o mesmo relato. Impressionante. Irmãos relatando, inclusive, de instrumentos que não estavam aqui na hora, mas estavam ouvindo. E naquele dia, irmãos, eu estava desse lado aqui, eu me lembro. Eu estava desse lado aqui. E na hora do louvor, no último louvor, o ministro de louvor daquele dia, nos ministrando, Deus começou a direcioná-lo sobre que o nosso louvor deveria fluir de fruto do nosso entendimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, irmãos. E naquela hora, e naquele dia no louvor, eu comecei a ouvir um tampão assim, tirado, e eu comecei a ouvir um som. Não tem quando você ouve o som, de repente, o som de um telefone, você ouve no rádio, você ouve num aparelho, você ouve ao vivo, o som não é diferente. Não fica diferente quando você escuta pelo celular, quando você escuta ao vivo, quando você escuta, é diferente. Eu não sei explicar tecnicamente o que é isso, mas ali era como se eu estivesse escutando assim. Eu ouvia aquilo que nós estávamos louvando, mas ouvia aquilo que uma outra dimensão, eu posso chamar assim. Eu creio que os anjos do Senhor louvando juntamente conosco eram vozes diferentes, não eram as nossas vozes. E quando o ministro de louvor naquele dia, ele nos ministrou sobre isso, irmãos, a igreja toda caiu quebrantada diante do Criador. Se você estava aqui, você se lembra. E o pastor não conseguiu pregar, irmãos. Ele demorou para pregar. Porque nós estávamos quebrantados diante do Senhor, compreendendo que o perfeito louvor é fruto do entendimento que Jesus morreu na cruz pela nossa redenção. E é isso que precisa fluir de nós, com o entendimento que Jesus se entregou por nós. O Deus Criador, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e sobre a nossa vida fez raiar a luz, e nós compreendermos o Evangelho. Nós então reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós confessamos a Ele os nossos pecados arrependidos, abandonamos, pedimos, clamamos pelo seu perdão, e nos rendemos a Ele. O perfeito louvor é fruto disso, igreja. E naquele dia, irmãos, aquele dia me marcou muito, Foi tão especial aquele dia. Muitos momentos de louvor e adoração são especiais, irmãos. Muitos. Mas naquele dia foi diferente. Quem estava aqui se lembra. Foi diferente. Porque a igreja parece que tinha entendido que diante do Criador é se prostrar em humilhação, é baixar a bola, é baixar o coração, quebrantar o coração, é se humilhar, é se quebrantar. E eu vi irmãos do meu aqui clamando, santo, santo, santo. Irmãos do outro lado, santo, santo, santo. Irmãos aqui em cima, santo, santo, santo. Palavra de exaltação, de reconhecimento da obra de Cristo por nós, irmãos. É assim que precisa ser o nosso louvor, irmãos. É assim que precisa ser a nossa adoração. Domingo nós estávamos aqui, eu não pude vir de manhã porque eu precisei ficar com a nossa filha, mas vim à noite, a Rosana ficou com ela em casa, e à noite, aquela palavra abençoada, maravilhosa, de que bem-aventurado o pobre em espírito. Se você estava aqui e ouviu, se você não estava e ainda não assistiu pela internet, assista. O Senhor, sabe, tratou conosco. E ali na hora da ceia, irmãos, o irmão começou a ministrar sobre... O irmão Júlio começou a ministrar sobre louvor Rude Cruz, se eu não me engano. E aí eu comecei a pensar na letra da música, ao passo que eu cantava, e imaginar aquilo que ia acontecendo. E aí o Espírito Santo ecoou no meu interior: você é um miserável. Foi por você.
Foi por você. Você ama a mensagem da cruz? Foi por você. Irmãos, eu fiquei desesperado. Eu comecei a chorar, desesperado. Porque nosso louvor, ele precisa ser fruto do entendimento que Jesus morreu na cruz por nós, irmãos. Porque Jesus é o nosso Redentor. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é digno, Ele foi até o fim por nós. Nosso Deus nos criou, irmãos. Nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A palavra declara que Ele disse: haja luz, haja semente, haja os animais. Mas quando chegou na nossa hora, na nossa vez, irmãos, Deus meteu a mão e nos criou à sua imagem e semelhança. Irmãos, onde está o nosso perfeito louvor, irmãos? E Jesus, ele tratando sobre isso, nós vamos ver, tem um contexto, irmãos. Tem um contexto muito importante. O perfeito louvor, ele tem uma constância, ele não é só aqui, ele precisa ser na nossa vida diária, onde nós estivermos, não é só no domingo, é uma cultura de adoração ao Senhor. O perfeito louvor, ele tem uma raiz, uma igreja, uma comunidade cristã ou um cristão, ele tem profundidade no seu louvor quando ele não tem problemas com canções pouco conhecidas. Pois se elas forem bíblicas e centradas em Cristo, ele entenderá o que está sendo cantado. Então, se é uma música que nós não conhecemos, mas é uma música que fala da obra de Cristo, do que Jesus fez por nós, nós muitas vezes não queremos cantar. Eu não conheço. A letra está aqui na nossa cara, mas nós não queremos. Eu não conheço, eu não vou cantar. Não é a música que eu gosto, não é aquela música que eu escuto na rádio, eu não vou cantar. Não, irmão, você está imaturo, você está precisando crescer na fé. Mas quando nós entendemos que aquilo que está aqui é fruto da palavra de Deus, você está entendendo, você está cantando a tua salvação, que você era um pobre pecador, você está cantando as obras de Deus, você está cantando que há uma esperança em Cristo, que Jesus vai voltar e tantas outras coisas da vida cristã, que nós precisamos nos negar a nós mesmos. O perfeito louvor, ele não supervaloriza ou não põe o foco na experiência, no que está sentindo no período do louvor. Mas eu não estou sentindo aquele arrepio. Irmãos, entrega o louvor ao Senhor. A experiência é consequência, mas entrega ao Senhor. Mas se atenta à profundidade das verdades bíblicas, das doutrinas bíblicas que estão sendo ensinadas ou lembradas naquela canção. E eu glorifico muito ao Senhor pelos irmãos do Ministério de Louvor. Glorifica ao Senhor pelas vidas dos irmãos. Por quê? Porque se eu talvez me lembre de uma música ou outra, mas 99% das canções são bíblicas. Eu não falo 100%, porque eu não estou lembrando de todas que eu já ouvi aqui, já louvei com os irmãos, mas são centradas na palavra de Deus. Eu ouvi uma frase essa semana muito interessante, que o primeiro professor de Bíblia da congregação é o ministro de louvor. Por quê? Porque ele está ensinando a palavra de Deus através de canção. Como nós aprendemos aprendemos ontem, aprendemos pela manhã, aprendemos hoje a palavra de Deus em forma de canção. Então, ela tem fruto nisso. Ele brota de um coração que entendeu o Evangelho. Mas qual o contexto, irmãos? Qual é o contexto? O contexto, ele está nos versículos anteriores ao que nós lemos. Por exemplo, eu comentei para você sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal no jumentinho, e as pessoas cortando ramos das árvores e estendendo diante de Cristo, alguns estendendo as roupas diante dele e clamando Hosana. E a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 21, 9.
alguns versículos antes dos versículos que nós lemos. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Uma pausa. Então, era a entrada triunfal. Eles ali cumpriram uma profecia de que Jesus era o Salvador enviado. Hosana significa isso, salva-nos, né? Então, Hosana, ao filho de Davi, salva-nos, ao filho de Davi. Tem algum tempo, não lembro se foi, acho que foi ano passado, nós temos uma pregação aqui sobre Hosana, aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. Alguma coisa assim, onde com base no Salmo 118, eu compartilhei com os irmãos a respeito disso. E eles reconheceram isso, que Jesus era a salvação, mas da forma errada. Por quê, irmãos? Olha o versículo 9. Quem que clamava, quando Jesus entrava triunfalmente em Jerusalém, quem era que clamava, Hosana ao filho de Davi? O início do versículo 9. E a multidão. Era a multidão. Quando perguntam, como Jesus, a multidão estava acompanhando Jesus. Começou a se juntar pelo caminho até entrar na cidade. Quando entra na cidade, dentro da cidade perguntam: quem é esse? Ué, é Jesus, o profeta de Nazaré. Mas peraí, gente. Eles acabaram de declarar que ele é o filho de Davi, que ele é o Salvador. Como é que está falando que agora é o profeta de Nazaré? Vocês estão entendendo? Eles não entenderam nada. Eles não reconheceram que Jesus era o Salvador da vida deles, o Salvador da alma deles. Eles não entenderam isso. Eles até falaram certo para cumprir a profecia, mas eles não entenderam, porque eles poderiam ter dito: é o Messias. Pelo menos, poderiam ter falado isso. Não, é o profeta de Nazaré, da Galileia. Eles não entenderam que Jesus era o Messias. Eles achavam que Jesus, eles imploravam ali que Jesus iria os abençoar, que Jesus os iria prosperar, iria os libertar do domínio romano e da opressão, irmãos. Eles não entenderam nada. Então, se eu ou você clamamos, cantamos aqui, louvamos ao Senhor de forma correta, bíblica, centrado na palavra, mas sem essa compreensão de que Jesus é o nosso Redentor, amados irmãos, o nosso louvor está falho. Vocês estão compreendendo isso? Se nós não estamos louvando ao Senhor com esse entendimento, o nosso louvor não é perfeito. Por que eu digo isso? Eles disseram no versículo 9: Hosana ao filho de Davi. Veja o que fala o versículo 15. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, o que os meninos clamaram no templo? A mesma coisa: Hosana ao filho de Davi, irmãos. Só que Jesus, ele falou no final do versículo 16, sim, nunca lestes, e Jesus lhes disse, parte B, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Eles falaram a mesma coisa, as crianças e a multidão, só que a multidão não tinha o coração no Senhor, as crianças tinham, irmãos. Essa que é a questão. Esse contexto você precisa entender. Só que ainda nesse contexto, versículo 12: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.
É importante nós entendermos esse contexto, irmãos. Por quê? Eu não sei se você já pensou que, lendo esse relato de Jesus limpando o templo, e esse relato tem nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aqui logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, João ele já traz diferente. João traz no capítulo 2 como sendo no início do ministério de Jesus. Então, por conta disso, muitos acreditam que o ministério de Jesus, ele teve alguns anos, poucos anos de duração, pela quantidade de Páscoas que ele participou. Há aqueles que entendem que o que João diz, João no capítulo 2, é o mesmo relato aqui que nós acabamos de ler. Alguns dizem, mas tem alguns detalhes que são diferentes. E outros, a maioria não. A maioria crê que foram duas situações. Jesus entrou no templo no primeiro momento, no início do seu ministério, fez essa limpeza, João 2, e após a entrada triunfal em Jerusalém, já na semana da sua morte, ele fez então uma outra limpeza ali no templo. E o que acontece, irmãos? Ao ler esse texto, tanto esse como o de João no capítulo 2, às vezes a gente pode ter uma impressão equivocada. Abra comigo, por favor, João capítulo 2. A partir do versículo 13. Porque a nossa impressão pode ser de que não se podia vender e comprar animais ali, para aquele propósito. E não é bem isso o cerne da questão. E estava próxima, João 2,13, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Referência a Salmo 69, 9. Li esse texto para você ver os animais que estavam ali. Não eram só os animais só as pombas que nós lemos em Mateus 21, mas ali também nós tínhamos outros animais como bois, ovelhas, não apenas pombos. E talvez a gente pense que não se podia fazer isso. Que absurdo! Vai vender animal para a pessoa oferecer ao Senhor? Que absurdo! Vai comprar animal para oferecer ao Senhor? Não era absurdo, irmãos. Aquilo fazia parte da lei, estava no texto. Abra, por favor, comigo Deuteronômio, capítulo 14. Por quê? Você vai entender que versículo 22, você vai compreender que era para fazer aquilo num contexto. Diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os
e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, como ali perante o Senhor teu Deus, e alegre-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E aí o texto continua falando a respeito dessa entrega. Podia fazer isso. Não era proibido. Vocês estão entendendo? Podia. No lugar que o Senhor escolher para estabelecer ali o seu nome. Então, lá no templo, não que morasse em Jerusalém, né? Mas quem estava vindo de locais distantes, judeus que estavam em cidades distantes, em outros territórios, pessoas de longe, imagina a pessoa fazer uma viagem de dias carregando bois, ovelhas, pombo, tudo, um monte de coisa para oferecer ao Senhor. Eles não faziam isso. Eles pegavam o deles, o que eles tinham, vendiam ali, pegavam o dinheiro, guardavam com o dinheiro e iam com esse dinheiro na viagem. Quando chegavam em Jerusalém, chegavam ali no templo ali, eles então compravam os animais de volta para oferecer esses animais ao Senhor. Você está entendendo? Então a questão de Jesus é mandar o azorrague nele, sai daqui, descer o chicote, não é porque não podia comprar e vender. É uma coisa mais profunda do que isso. A venda e compra não eram proibidas. Além da oferta dos animais, ali também existia a questão do imposto do templo. Eles poderiam até trocar os animais fora do templo. É importante compreender o templo ali. Eu vou explicar já sobre o templo. Mas eles poderiam comprar os animais na porta. Por exemplo, se do lado de fora tivesse um comércio, uma banquinha, e eles vendessem animais, eles poderiam comprar, não teria problema nenhum. Só que qual era o problema? Quando eles faziam isso, compravam fora e não compravam no templo, que não era proibido comprar, necessariamente, os sacerdotes rejeitavam, irmãos. Eles sempre colocavam um defeito. Essa vaca não está legal não, você tinha que ter comprado aqui na nossa lojinha. Essa pomba, eu vi uma penugenzinha nela que, olha, não, mas eu não estou vendo nada aí não, tem uma penugenzinha aí que não era para ter. Você está entendendo? E essa ovelha, quando você entrou com ela aqui, ela entrou mancando. Você trouxe uma ovelha manca. Não, que isso, sacerdote? A ovelha está normal aqui, ó. Olha como é que ela está normal. Não. E por causa disso, os peregrinos se sentiam obrigados a comprar dos sacerdotes. Tinha um esquema, você está entendendo? Tinha um esquema dos sacerdotes com os ricos para poder usurpar das pessoas. Esse que era a questão. Jesus ali estava desfazendo o esquema dos sacerdotes e dos ricos. Era essa que era a questão. E dentro disso, eles podiam comprar os animais, mas fora, mas eram exigidos animais específicos. E existia algo também, como a gente vê aqui, Jesus derrubou a cadeira, a mesa dos cambistas. Por que o cambista? Lá no templo, anualmente, todo judeu do sexo masculino, próximo à Páscoa, ele precisava oferecer um imposto do templo. Que imposto é esse? Era um imposto para a manutenção física do templo. Anualmente, todo judeu homem precisava entregar de meio ciclo da moeda hebraica ou da moeda de Tiro, meio ciclo anualmente. Só que, você imagina, eles viviam em Jerusalém, boa parte do povo que ia ali naquela peregrinação? Não. Então, a moeda corrente deles, do dia a dia, era a moeda de Jerusalém? Não. Era como se fosse assim, digamos que o templo fosse no Brasil, a nossa moeda é real. Mas você tem servos dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, do Reino Unido, cada um com a sua moeda, do Japão. Quando chegasse aqui,
digamos, que só poderia oferecer, aqui que eu falo no Brasil, não aqui esse local, mas no Brasil, só pudesse se oferecer o real. O que eles tinham que fazer? Procurar uma casa de câmbio. Só que quando eles chegavam para oferecer, não era qualquer moeda que os malditos sacerdotes aceitavam. Eles só aceitavam prata de qualidade. Não era qualquer uma, era prata de qualidade na moeda hebraica ou de Tiro. Não era qualquer uma. E por isso que eles precisavam trocar. Ah, mas se tivesse algum outro local, eles só tinham que entregar esse valor lá no templo? Não. Um mês antes desse momento, que estava próximo da Páscoa, eram armadas nas cidades e nas aldeias umas casinhas, em que as pessoas, os homens, poderiam ali entregar o seu imposto do templo. Poderiam fazer isso. Mas quando eles perdiam a data, venceu, eles só podiam entregar no momento que eles fossem levar a oferta. Então eles eram obrigados, se não tinham entregue antes, eram obrigados a fazer isso. Imagina uma casa lotérica, né? Estou fazendo uma comparação assim para você entender. Casa lotérica é uma representação, entre aspas, do Banco Caixa Econômica Federal. A casa lotérica você encontra em vários locais, em vários bairros, onde nós vamos, muitas vezes, pagamos contas. Quem tem conta poupança, corrente lá, faz saque, né? Para que você não tenha que ir até uma agência do banco. Então ele pode fazer depósito. E era como se fosse isso. Você tinha agências das lotéricas espalhadas nas cidades, que ficavam abertas num determinado período de tempo. Mas quando chegava a data, digamos, no domingo, lotérica não funciona domingo não, né? Acho que não. Mas como se fosse assim, chegou o domingo e não tem mais lotérica fechada, vou ter que trocar lá mesmo. Era como se fosse isso. Só que não era o domingo, era bem próximo da Páscoa. Então eles tinham um período de um mês, onde nas próprias cidades eles poderiam entregar, fazer essa troca. Mas se eles deixassem para trocar somente em cima da hora, eles eram obrigados a fazer essa troca lá no templo. É por isso que tinha um cambista, que Jesus derruba aqui. E isso era terrível, irmãos, porque não é que eles só trocavam. Numa casa de câmbio, se você tem, o dólar está R$5, mais ou menos, né? R$5. Se você tivesse $5, você não trocava por R$1, porque tinha a taxa de câmbio. A taxa era de mais ou menos 15%. Digamos, se você tivesse com 100, dos seus 100, da moeda que você tivesse, eram descontados 15%. Os seus 100 valeriam 85. Se você tinha $100, passaram a valer $85. Se você tinha 100 ienes, passaram a valer 85 ienes. E por aí vai. 100 euros, 85 euros. E quando a pessoa tinha mais do que o meio ciclo do tempo, meio ciclo para entregar ali da moeda, eles taxavam dobrado. Não, mas você não trouxe só meio ciclo, você está trocando 2 ciclos, eu vou ter que taxar 30%. Vocês estão entendendo por que Jesus se irou? Foi por causa disso. Eles estavam explorando aquele que era peregrino. Eles estavam explorando aquele que estava ali para entregar o seu louvor ao Senhor. Marcos 11, versículo 15. Esse é o contexto do perfeito louvor. Marcos 11, versículo 15. Também depois da entrada de Jesus em Jerusalém, olha o que o texto diz. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações? Esse detalhe aqui é importante.
casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Esse detalhe é muito importante, por quê, queridos? Porque nesse texto aqui, nessa referência de Marcos, o autor faz a questão de dizer, quando Jesus os ensinava, de dizer que a casa será chamada casa de oração por quem? Pelos judeus? Por todas as nações. E no versículo anterior, nós só temos essa referência aqui, versículo 16, que Jesus não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Como é que era o templo lá, para você entender? O templo era um pátio, o termo aqui, templo, que a gente leu em Mateus 21, lemos em João, lemos aqui em Marcos. O templo, ele era um espaço, tá? um grande terreno, murado, vamos dizer assim, que tinha um pátio inicial, onde qualquer pessoa poderia entrar, inclusive os gentios, inclusive qualquer um de qualquer nação. Depois de um pedaço, tinha um muro, e esse muro dava acesso ao pátio das mulheres, onde só as mulheres hebraicas, israelitas, poderiam entrar. Andava mais um pouquinho, a entrada dela, se não me engano, é Porta Formosa. Passado um pouquinho, tinha um outro pátio, onde só os homens poderiam entrar, o pátio dos israelitas, o pátio dos homens, o clube do Bolinha. Passado mais um trecho, só os sacerdotes, era o pátio dos sacerdotes. E a partir do pátio dos sacerdotes é que você de fato tinha o templo, onde você tinha o santo lugar, o santíssimo lugar, a arca ali. Então era essa a ordem, né? A estrutura do local ali de culto. Então, quando você lê aqui comigo que Jesus foi no templo e mandou para fora com Azorrague, é esse pátio que era o pátio dos gentios. Era o local onde aqueles que não eram israelitas poderiam conhecer a Deus, poderiam demonstrar a sua devoção a Deus, poderiam se relacionar com Deus, poderiam ter intimidade com Deus. E quando os judeus estavam fazendo daquele local, que era o único local onde todos os povos de toda a terra poderiam louvar ao Senhor, fazendo aquilo de casa de comércio, de covil de ladrões, Jesus ficou irado porque eles estavam fechando a porta da salvação para os gentios, irmãos. Era isso que Jesus estava combatendo. Era isso. E quando Jesus fala aqui no versículo 16, ele não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, por quê? Porque tinha uma passagem no Monte das Oliveiras, do leste da cidade, para o Monte das Oliveiras. Eles entravam pela porta, vindo do leste da cidade, não iam fazer nada no templo, não iam comprar, não iam vender, não fazer nada. Eles usavam aquele espaço para carregar suas coisas, para sair lá do outro lado no Monte das Oliveiras. Igual não tem aqui Alcântara, quem é daqui, não tem o Pátio Alcântara, onde você quer cruzar da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, você ir para o viaduto, e você passa ali pela Rua da Feira, mas você só passa por dentro do Pátio Alcântara. Era isso que estavam fazendo. Jesus está virado. Reverência zero. Jesus está virado. E isso Jesus fala, quando ele fala aqui dos gentios. Abra comigo Isaías 56, por favor. Nós precisamos entender isso, irmãos. O contexto disso. Isaías 56, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, filho do estrangeiro é porque não é israelita, mas aquele que decidir servir a Deus, decidir render a vida a Deus, para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança,
também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei. O monte era sobre o templo, tá? Só para te lembrar isso. Geograficamente, o monte foi construído sobre um templo. E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para o judeu, para o israelita, para todos os povos. Eles estavam fechando a porta da salvação para os gentios, irmão. Você está entendendo? Eles estavam impedindo os gentios de se relacionarem com Deus. E Jesus ficou irado com aquela atitude. Então, quando Jesus ele faz isso, ele está fazendo essa referência. E também, como ele fala, fazendo covil de ladrões, é uma referência a Jeremias 7,11. Eu já estou aqui em Jeremias, se você quiser abrir, mas eu vou ler rapidamente, só para ganhar tempo. Pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Isso é profético sobre o que aconteceria com o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor viu, eu mesmo vi que vocês fizeram da minha casa de salteador. Então era essa a referência que Jesus estava fazendo. Então o que estava acontecendo ali? Eles tinham mudado o propósito daquilo que era adoração e de que era o louvor ao Senhor. Eles tinham mudado o propósito do que era espiritual para o terreno. De casa de oração virou casa de venda. Vocês estão entendendo? E a condição mudou. Lembra que nós lemos que ali seria o local onde os gentios poderiam servir a Deus, serem servos de Deus? Ali mudou da casa do Pai para covil de ladrões. Jesus falou: vocês estão fazendo da casa do meu Pai, em casa de covil de ladrões. Então o relacionamento ali deixou de ser relacionamento de filhos, de servos de Deus, para ser relacionamento de aproveitadores. E é isso que tem acontecido muitas vezes, irmãos. E é isso que tem acontecido. E nós, irmãos, será que nós temos vendido e comprado também no nosso relacionamento com Deus? De que forma? Será que nós temos comprado um ingresso para um espetáculo, para um show, para uma apresentação que nos agrade? Qual vai ser o próximo feito de Deus na minha vida? Como é que vai ser o culto hoje? Será que o louvor vai ser um louvor que vai me agradar? Será que a palavra vai ser uma palavra que vai me agradar? Será que você, na sua fé, está comprando o ingresso de um show, de uma apresentação? Eu ia usar uma expressão aqui, mas uma apresentação da fé, para não causar problemas, um espetáculo da fé. Será que nós temos também nos beneficiado em comprado algo e vendido que vai nos trazer uma bênção ou uma solução conforme a nossa necessidade, seja na nossa saúde, na família, no emocional, nas finanças, no ministério? Será, irmãos? Quando nós lemos aqui que Jesus fez a limpeza do templo, era algo interessante, porque mesmo Jesus tendo feito isso, os coxos e os cegos foram para Jesus, irmãos. Jesus não expulsou só os que vendiam. Lê comigo no versículo 12. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Então quem compra também, quem se beneficia também. Não é só aquele que quer lucrar alguma coisa em si, mas quer se beneficiar. Mas no versículo 14, depois de Jesus ter expulsado a turma dali, os cegos e os coxos foram ter com Jesus e Jesus os curou. Irmãos, se nós chegamos diante do Senhor, no local de adoração, no espaço de adoração na nossa vida, reconhecendo a nossa cegueira espiritual, as trevas dos nossos corações, a cegueira que nós estamos, clamando para que a luz do mundo ilumine o nosso ser, ilumine a nossa vida, cure a nossa visão, nós vamos passar a ver, irmãos, quando nós reconhecermos que somos cegos.
cegos, pobres, miseráveis, nus. Quando nós reconhecemos que somos coxos, quem é o coxo? O coxo ou era aquele que mancava, ou era aquele que tinha uma perna maior do que a outra, ou tinha um pé defeituoso. E como é que o coxo andava? Ele andava manco. Jesus curou o coxo. O andar do coxo passou a ser um andar direito. Quando mesmo Jesus tratando com você, te confrontando, fazendo uma limpeza no templo, que é o teu coração, que é o meu coração. Quando nós permitimos que Jesus faça essa limpeza, Ele não só cura a nossa visão, nós passamos a enxergar a luz do mundo, mas nós somos curados no nosso andar. O Senhor vai nos ajudar a nós caminharmos conforme a vontade dEle. Jesus tem liberdade para mim e tua vida. Jesus nos transportou das trevas para a luz. O Pai nos transportou pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. É daí que vem a perfeita adoração, irmãos. É daí que vem o perfeito louvor. Mas nós queremos continuar cegos ou dormindo, não querendo enxergar a luz diante de nós, queridos. O nosso andar quer continuar sendo o mesmo andar. Nós queremos continuar andando como coxos diante do Senhor, manquejando. E o Senhor chamando, vem para a intimidade comigo. Vem entregar toda a tua adoração, o teu coração a mim. Renda-se a mim de todo o coração, força, alma, entendimento. O meu Espírito vai te ajudar. O meu Espírito vai te fortalecer. Eu vou te mostrar como sim você deve andar na direção do meu Espírito. Mas nós não queremos que o Senhor limpe o nosso coração, irmãos. Quando vem uma palavra, uma pregação, a nossa leitura bíblica, sabe, nós ignoramos o confronto de Deus sobre nós. Nós somos orgulhosos, irmãos. Nós somos orgulhosos. Quebra o teu coração diante de Deus. Seja o barro nas mãos do oleiro. Deixa Ele trabalhar, tratar a sua vida. Porque Deus te ama. Por que você está ouvindo isso? Por que eu estou ouvindo isso há semanas? Porque Deus nos ama, irmãos. Nós somos filhos. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo derramado naquela cruz. O Pai nos adotou, irmãos. Ele não desistiu de nós. Ele quer extrair de nós o perfeito louvor. Mas o perfeito louvor é daquele que reconhece que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele nos comprou pelo sangue de Cristo. Reconhece a redenção que há no sangue de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Deus te chama ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Nós precisamos apresentar diante dEle o perfeito louvor. Você está entendendo, irmão? Eu precisei andar com você por esses textos para você entender isso. Só que Jesus, Ele fala, versículo 16, parte B. Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Jesus estava fazendo referência a um outro texto, irmãos. Abra comigo, por favor, Salmos 8. Tem gente que, se você falar Salmo, capítulo, tem gente que não gosta, né? Salmo número 8. Se entender melhor isso. Diz assim o Salmo: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste.
Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando Jesus cita isso aqui, que nós lemos, vocês nunca leram que dos pequeninos o Senhor extraiu o perfeito louvor? Da boca dos pequeninos tem um perfeito louvor? Jesus estava se referindo ao versículo 2 que nós lemos aqui. Tu ordenaste força da boca das crianças. Por quê, queridos? Dependendo da tua versão, está ordenaste, suscitaste, mas que na verdade significa estabelecer. O Senhor estabeleceu força da boca dos pequeninos. E que força é essa? Eu vou ler aqui esse versículo na tradução da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. Diz assim, você vai entender melhor. O Senhor usa as criancinhas e os recém-nascidos para mostrar aos seus inimigos como é grande o seu poder, a sua força. Assim o Senhor calou os inimigos que buscavam vingança. Profeticamente sobre aquilo ali. Aqueles que queriam matar a Jesus, Jesus os calou como? Quando Jesus fez referência a esse texto das criancinhas que ali tinham acabado de louvar a Ele. Então Jesus fez referência a isso aqui, que das criancinhas vinha a perfeita adoração, a adoração de quem reconhece o poder de Deus, o Criador de todas as coisas. Você está entendendo isso? Era isso que Jesus estava falando. E será que nós somos como essas crianças que reconhecem? Será que nós reconhecemos isso aqui que nós lemos do Criador? Será que nós reconhecemos a criação? Era isso que acontecia. E Jesus ali estava reivindicando a sua divindade. Porque o texto começa, ó Senhor, Senhor nosso. E quando Jesus fala que as crianças louvaram em referência a isso aqui, que ele está falando? Eu sou Deus. E eles entenderam o que Jesus estava falando. E isso que nós precisamos compreender aqui, amados. O perfeito louvor é de quem se rende ao Criador de todas as coisas. Versículo 4 nos diz, que é o homem mortal para que te lembres dele. Ele exalta a criação, exalta a natureza, mas fala do homem. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Então exalta o Criador, aquilo que ele fez. E fala o que é do homem. O homem foi a coroa da criação. Por quê? Qual o sentido disso? Porque colocou toda a criação debaixo dos pés do Senhor. Só que eu e você, a humanidade, perdemos essa autoridade quando o pecado entrou no mundo. E o último texto que nós vamos ler, para nós encerrarmos, Hebreus, carta aos Hebreus. Os irmãos que estão nos encontros nos lares em Hebreus já passaram por esse capítulo, e tem uma referência que é exatamente a isso. Para nós amarrarmos o raciocínio e encerrarmos. Olha o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 5. A humanidade é a coroa da criação, e a criação ficou sujeita ao homem. Quando o homem pecou, esse domínio ele passou para Satanás. Mas olha o que diz o versículo 5 de Hebreus 2. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para o que visites? O versículo que nós acabamos de ler, o versículo 4 de Salmo 8. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, agora aqui falando de Jesus. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés.
Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Ele encarnou-se, fez homem, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Ele morreu por mim e por você. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, está falando de mim e de você, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quem é o príncipe da nossa salvação? Quem é o autor da nossa salvação? É o Senhor Jesus. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Se nós somos irmãos e Deus é o seu Pai, significa que o Pai é nosso também. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós estamos sob nova direção, não mais sobre o domínio do pecado, mas sobre o governo de Deus, sob o governo de Deus. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fossem semelhantes os irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quando Jesus ele faz referência ao perfeito louvor, ele está se referindo ao Salmo de número 8. E o Salmo número 8 está fazendo referência a esse texto que nós lemos em Hebreus. O perfeito louvor é daquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador pessoal para sempre. O perfeito louvor é daquele que reconhece os seus pecados, se arrepende, confessa e deixa. O perfeito louvor é daquele que tem relacionamento diário com Deus. O perfeito louvor é daquele que entende que a vida eterna já começou, por isso ele já tem acesso ao Pai. Diferente daquela multidão que declarou Hosana ao filho de Davi, mas o reconheceu como profeta. As crianças não. As crianças não tinham muito conhecimento bíblico. Elas não tinham conhecimento histórico de nada. Elas não tinham tanto, mas elas tinham o entendimento espiritual que de Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que você e eu possamos compreender isso. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos encerrar. Amado Deus, eterno Pai, glorificamos e exaltamos ao Teu nome, porque Tu és digno de toda a glória, honra, exaltação. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite, reconhecendo que Tu és maravilhoso, majestoso, incomparável, não há outro como Tu. Tu és aquele que era, é e há de vir. Tu és o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Tu és aquele que criou toda a natureza, todos os animais. Tu és aquele que criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas que é o homem, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor o visite? E o Senhor tem nos visitado cada dia, cuidando de nós. E o Senhor nos visitou na pessoa do Teu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio sem pecado, viveu sem pecado, cumprir uma obra expiatória para trazer remissão dos nossos pecados. O Senhor de glória o coroou quando ressuscitou pelo poder do Teu Espírito, Senhor, e todas as coisas o sujeitou, inclusive aquele que tinha o poder da morte, o diabo.
O Senhor trocou, Senhor, o governo de sobre as nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós fomos libertos pelo Filho de Deus. O Filho de Deus nos libertou. Pai, como teus filhos, nós queremos nos render a Ti com o coração quebrantado e clamar perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa como nós somos indiferentes a Ti, Pai. Perdoa-nos como nós exaltamos tantas coisas, pessoas, valorizamos tantos e rejeitamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nós decidimos continuar vivendo cegos, pobres, miseráveis e nus. E rejeitamos que o Senhor nos dê vista, Senhor. Nós rejeitamos a luz porque não queremos que a luz do mundo mostre onde nós temos errado, mostre as nossas más obras. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nós andamos manquejando, Senhor, e queremos andar na nossa força e não sabemos que nós não podemos. Mas se nós nos humilharmos diante de Ti, o Teu Espírito vai nos ajudar, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E é Ele que nós clamamos nessa noite. Hosana, aquele que veio, cumpriu a obra redentora. Hosana, aquele que vem habitar em nós quando nós guardamos os seus mandamentos. E hosana, aquele que virá com grande poder e glória para buscar a sua igreja. Nós queremos, Senhor Jesus, encontrar contigo. Nos ajuda a perseverar até o fim, Senhor, compreendendo que o que mais importa na nossa vida, Senhor, é Te entregar um louvor de forma digna, porque o Senhor merece. Porque Tu és digno, Senhor, Tu és digno de glória, de louvor e de adoração. Te exaltamos, Pai, Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, Pai, transforme as nossas vidas, Senhor, compreendendo que o que importa, Pai, é vivermos cada dia na Tua presença, Pai. Continue a ministrar a cada um de nós, Pai. E na minha imperfeição, ó Pai, de não saber compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor falou comigo e tem falado. Espírito de Deus, entregue a cada um a porção que cada um de nós precisa. Toda a honra e toda a glória, todo o louvor sejam para sempre Teus, Senhor, pois só Tu és digno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.